Quebrar-se era inevitável. E o pior de tudo, quebrar-se de fome e exaustão no chão de mármore do restaurante mais caro de São Paulo, enquanto um punhado de notas de 100 pesos flutuava ao redor como folhas de outono. Você já se sentiu invisível no meio de uma multidão? Imagine estar no lugar mais elegante da cidade, cercada de luxo e risadas, enquanto carrega uma cesta de rosas que ninguém quer comprar. Essa era a realidade de Raquel todas as noites, até que um homem misterioso levantou o olhar e proferiu palavras que mudariam seu destino para sempre. A noite caía sobre São Paulo como um manto de veludo negro, e no coração do bairro de Itaim Bibi, o requintado restaurante Solar dos Jardins brilhava como uma joia entre edifícios modernos. As luzes douradas iluminavam as mesas do jardim interior, onde casais elegantes brindavam com vinho tinto e riam sob as estrelas artificiais que pendiam do teto de cristal. O aroma de comida gourmet se misturava com perfumes caros, e o som do violino criava uma atmosfera de romance e exclusividade. Nesse mundo de glamour, uma figura magra caminhava com passos discretos, quase invisíveis para todos. Era Raquel, de 24 anos, com sua cesta de vime cheia de rosas vermelhas que pareciam mais brilhantes do que qualquer joia do lugar. Seu vestido simples de cor bege contrastava com os ternos de grife que a rodeavam, e seus sapatos gastos mal faziam ruído sobre o piso de mármore. Ninguém se virava para vê-la, ninguém parava. Para eles, ela era apenas parte da decoração, tão comum quanto os guardanapos ou os lustres. Raquel se aproximou de uma mesa onde um jovem casal celebrava seu aniversário. O homem vestia um terno cinza impecável e a mulher usava um vestido vermelho que custava mais do que tudo o que Raquel ganhava em 3 meses. Com voz suave e tímida, quase inaudível sobre a música, Raquel perguntou: "Gostariam de uma rosa para a ocasião? Elas estão frescas, recém-cortadas, nesta manhã." A mulher sequer levantou os olhos de seu celular, onde revisava fotos que acabara de postar nas redes sociais. O homem negou com a mão, como se espantasse uma mosca irritante, e disse em tom cortante: "Não, obrigado. Já temos decoração suficiente por aqui." Raquel sorriu com tristeza, balançou a cabeça e seguiu em frente. Havia aprendido há muito tempo que a elite nem sempre era generosa e que o dinheiro não garantia a bondade do coração. Mas cada rejeição doía como uma pequena ferida invisível, e naquela noite ela já havia acumulado demais. Ela se dirigiu então a outra mesa, onde um grupo de amigas celebrava o aniversário de uma delas. Balões prateados flutuavam sobre suas cabeças, e uma torre de taças de champanhe brilhava sob a luz. Raquel respirou fundo, reuniu a pouca coragem que lhe restava e voltou a oferecer suas flores. "Boa noite, senhoritas. Gostariam de levar uma rosa para casa? Elas estão muito bonitas e perfumadas." Uma das mulheres, com o cabelo tingido de loiro platinado e unhas longas decoradas com brilhantes, olhou-a de cima a baixo com desprezo. "Rosas? Sério? Isso é um restaurante 5 estrelas, não uma feira de rua", disse com voz aguda e zombeteira, provocando risadas entre suas amigas. Outra acrescentou: "Além disso, rosas são tão comuns, preferimos orquídeas importadas." As gargalhadas ressoaram nos ouvidos de Raquel como sinos de humilhação. Ela sentiu o calor subir por seu pescoço e suas bochechas corarem de vergonha. Apertou a cesta contra o peito e murmurou um "com licença", quase inaudível, antes de se afastar rapidamente. Mas o que Raquel não sabia era que alguém havia observado toda a cena do canto mais distante do restaurante. Sentado em uma mesa junto à janela, cercado de velas que mal iluminavam seu rosto,
havia um homem que não pertencia àquele mundo de risadas superficiais e vaidade. Seu nome era Leonardo Albuquerque, e embora tivesse apenas 26 anos, já era dono de uma das redes hoteleiras mais bem-sucedidas do país. Vestia um terno preto elegante, mas simples, sem as ostentações que outros de seu nível costumavam usar. Seu cabelo castanho escuro estava penteado para trás em um estilo casual, e seus olhos verdes tinham uma profundidade que poucas pessoas ousavam sustentar. Ele havia vindo àquele lugar porque lhe haviam recomendado a cozinha, mas a comida não lhe importava absolutamente nada. Estava ali porque não sabia onde mais estar, porque sua vida era uma sucessão de reuniões de negócios, contratos assinados e uma solidão profunda que nenhum luxo podia preencher. Leonardo observou como Raquel caminhava entre as mesas com dignidade, apesar da rejeição. Notou a forma como suas mãos tremiam levemente ao segurar a cesta e como seus olhos castanhos refletiam uma mistura de esperança e resignação. Havia algo nela que o comoveu, algo genuíno em meio a tanta falsidade. Quando a mulher do vestido carmesim se aproximou de Raquel e com um gesto brusco empurrou a cesta de flores, fazendo com que algumas caíssem no chão, Leonardo sentiu uma pontada de indignação que o atravessou como um raio. A mulher gritou: "Olha o que você fez! Quase derrubou minha bolsa de grife!" Enquanto Raquel se ajoelhava rapidamente para recolher as rosas caídas, desculpando-se repetidamente com a voz embargada. O restaurante inteiro parecia alheio ao sofrimento daquela jovem humilde, mas Leonardo não podia ficar calado, não desta vez. Ele pousou sua taça de vinho na mesa, ajeitou o paletó e, com uma voz firme e serena, que cortou o burburinho do lugar, proferiu as palavras que mudariam tudo. "Moça das flores, venha até aqui, por favor." Raquel levantou a cabeça do chão, com as rosas recolhidas entre seus braços trêmulos, e buscou com o olhar de onde vinha aquela voz. No fundo do salão, junto à janela que dava para as luzes da cidade, estava ele. Um homem jovem, de aparência serena, mas imponente, que a observava com uma intensidade que ela nunca havia sentido antes. Não era um olhar de pena, nem de zombaria. Era algo diferente, algo que a fez sentir-se vista, realmente vista, pela primeira vez em toda a noite. Com as pernas fracas e o coração acelerado, Raquel se levantou lentamente. Algumas pessoas se viraram para olhar com curiosidade, perguntando-se o que aquele homem elegante queria com a vendedora de flores. A mulher do vestido carmesim bufou com aborrecimento e voltou para sua mesa, murmurando algo sobre espetáculos ridículos. Mas Raquel não se importou. Só conseguia ver o homem dos olhos verdes que a havia chamado. Ela caminhou em direção a ele com passos inseguros, sentindo como todos os olhares do restaurante se fixavam em suas costas. Leonardo não se levantou de sua cadeira quando ela chegou à mesa, não por ser indelicado, mas porque não queria intimidá-la mais do que já estava. Ele simplesmente a encarou com calma, esperando que ela estivesse pronta para falar. Raquel parou na frente dele, abraçando sua cesta como se fosse sua única proteção no mundo. "Sim, senhor. Deseja comprar uma rosa?" perguntou com a voz suave, quase um sussurro. Suas mãos continuavam a tremer. Leonardo notou as pequenas feridas em seus dedos, provavelmente causadas pelos espinhos das rosas. Notou também as olheiras sob seus olhos, sinal de noite sem dormir. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Ele não sabia por quê, mas aquela jovem desconhecida o havia tocado em um lugar de sua alma que ele julgava morto. Ele respirou fundo, sorriu levemente e, com uma voz tão firme quanto terna, respondeu: "Não quero uma rosa, quero todas."
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raquel piscou várias vezes, confusa. Todas? Todas as rosas? Gaguejou. Leonardo balançou a cabeça afirmativamente. Sim, todas as que você tem nessa cesta. O mundo de Raquel começou a girar. Ninguém, absolutamente ninguém, havia lhe comprado mais de 2 rosas em uma única noite, e isso em seus melhores dias. Geralmente ela vendia 5 ou 6 durante toda a jornada, se tivesse sorte. Mas aquele homem estava oferecendo-se para comprar as 32 rosas que lhe restavam. Era impossível. Tinha que ser uma piada cruel, outro tipo de humilhação disfarçada. Senhor, eu não entendo. Por que faria isso? Perguntou com a voz embargada, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Leonardo recostou-se em sua cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para ela com uma seriedade que não admitia dúvidas. Porque alguém que trabalha tão duro merece que pelo menos uma pessoa lhe diga que seu esforço vale a pena. E porque esta noite você foi tratada com uma crueldade que ninguém deveria suportar. Raquel sentiu seus joelhos fraquejarem. As lágrimas que ela havia contido a noite toda começaram a rolar por suas bochechas. Era demais. Muita bondade, muita ternura depois de tanta rejeição. Leonardo tirou sua carteira de couro preto do bolso interno do paletó e extraiu várias notas. Sem contá-las, as colocou sobre a mesa. Eram muito mais do que custavam as flores, provavelmente o triplo ou o quádruplo do preço. Pegue isto e fique com o troco. Use-o para o que precisar, disse com naturalidade, como se estivesse fazendo a coisa mais normal do mundo. Raquel olhou o dinheiro com os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto tantas notas juntas. Com aquele dinheiro, poderia comprar os remédios de sua avó Conceição para o mês inteiro, pagar o aluguel atrasado, talvez até comprar comida decente. Mas a emoção era muito forte. Seu corpo, esgotado por semanas de trabalho sem descanso, de noites em claro, cuidando de sua avó doente, de dias inteiros caminhando sob o sol, vendendo flores, finalmente cedeu. Obrigada, obrigada, Senhor. Que Deus o abençoe, sussurrou com a pouca força que lhe restava. E então, antes que Leonardo pudesse reagir, as pernas de Raquel pararam de sustentá-la. A cesta caiu no chão com um baque surdo. As rosas se espalharam como um manto vermelho sobre o mármore, e ela desabou para a frente, perdendo-se na escuridão. Leonardo levantou-se num salto, seu instinto reagindo mais rápido do que sua mente. Conseguiu agarrar Raquel pouco antes que sua cabeça batesse no chão, segurando-a em seus braços com uma delicadeza que surpreendeu até a ele mesmo. O restaurante inteiro explodiu em murmúrios. Alguns clientes se levantaram alarmados. Outros pegaram seus telefones para gravar o momento, como se fosse mais um dos espetáculos da noite. Mas Leonardo não prestou atenção a nenhum deles. Ele apenas olhava para o rosto pálido de Raquel, inconsciente em seus braços, tão frágil e vulnerável que sentiu um nó na garganta. "Alguém chame uma ambulância!" gritou com voz autoritária, que fez com que vários garçons corressem imediatamente. Mas Leonardo sabia que não podia esperar. Com um movimento ágil, ele carregou Raquel em seus braços, como se ela não pesasse nada, ignorando as rosas espalhadas e as notas sobre a mesa. "Meu carro está lá fora", disse ao gerente que se aproximou, preocupado. "Eu cuido disso." E sem esperar resposta, saiu do restaurante com passos firmes e decididos. A noite mal havia começado, e Leonardo Albuquerque não tinha ideia de que aquela jovem das rosas estava prestes a mudar sua vida para sempre. Leonardo atravessou o estacionamento do restaurante com Raquel desmaiada em seus braços, sentindo como o peso leve de seu corpo contrastava com a gravidade do momento. As luzes de neon de Itaim Bibi
piscavam ao seu redor, mas ele só conseguia se concentrar na respiração fraca da jovem que segurava. Seu motorista, um homem mais velho chamado Joaquim, que trabalhava para ele há anos, abriu a porta traseira do sedã preto com os olhos arregalados de preocupação. "Seu Leonardo, o que aconteceu? Precisa que eu ligue para alguém?" perguntou, enquanto ajudava a acomodar Raquel no assento. Leonardo subiu ao lado dela, mantendo a cabeça dela apoiada em seu colo para que não batesse com os movimentos do carro. "Para o hospital mais próximo, Joaquim. Rápido, mas com cuidado", ordenou com a voz firme, mas tranquila. O motorista assentiu e arrancou imediatamente. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas da cidade, Leonardo observava o rosto de Raquel sob a luz fraca do interior do veículo. Ela tinha traços delicados, quase como uma pintura antiga, e seus lábios murmuravam palavras inaudíveis em meio à inconsciência. "Vó, perdão, eu preciso... os remédios", sussurrava Raquel entre sonhos, sua testa perolada de suor frio. Leonardo sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras fragmentadas. Ele não conhecia a história completa dela, mas aquelas poucas palavras revelavam um universo de sacrifício e dor. Com delicadeza, pegou um lenço limpo do bolso e secou suavemente o suor da testa dela. "Calma, tudo vai ficar bem", murmurou, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. O carro virou uma esquina e as luzes do hospital sírio-libanês brilharam na frente deles como um farol de esperança. Joaquim parou o veículo bem em frente à entrada de urgência, e antes que ele pudesse descer para abrir a porta, Leonardo já estava lá fora com Raquel nos braços. 2 enfermeiros que fumavam perto da entrada jogaram seus cigarros e correram para ajudar. "Precisamos de uma maca aqui!" gritou um deles, enquanto o outro segurava as portas automáticas abertas. Leonardo entrou rapidamente, seus sapatos ecoando contra o piso de linóleo brilhante do hospital. Uma médica jovem de jaleco branco se aproximou imediatamente, avaliando a situação com olhos profissionais e rápidos. "O que aconteceu? Há quanto tempo está inconsciente?" perguntou, enquanto guiava Leonardo para uma sala de emergência vazia. "Há cerca de 10 minutos. Ela estava em um restaurante e parecia exausta e de repente desmaiou", explicou Leonardo, enquanto colocava cuidadosamente Raquel na maca que os enfermeiros haviam preparado. A médica começou a verificar os sinais vitais imediatamente, colocando um oxímetro em seu dedo e checando seu pulso. "Ela é sua familiar?" perguntou, sem levantar o olhar, concentrada em seu trabalho. Leonardo hesitou por um segundo. "Não, mas eu me responsabilizo por todos os custos médicos que forem necessários", respondeu com firmeza. A médica olhou-o brevemente, surpresa com a declaração, mas assentiu profissionalmente. "Entendido. Preciso que espere lá fora enquanto a examinamos. Não demoraremos muito." Leonardo saiu da sala com passos lentos, sentindo uma estranha resistência em se afastar daquela desconhecida, que, sem saber, havia removido algo profundo em seu interior. A sala de espera cheirava a desinfetante e café frio. Leonardo sentou-se em uma das cadeiras de plástico laranja, que rangeu sob seu peso. Ao seu redor, outras pessoas esperavam com expressões de preocupação. Uma mãe embalando um bebê que chorava, um homem mais velho com a mão enfaixada, um jovem casal abraçado em silêncio. Ele se sentia deslocado em seu terno caro, mas pela primeira vez em anos, isso não lhe importava. Tirou o telefone do bolso e olhou para a tela sem realmente ver nada. Tinha 23 chamadas perdidas de sua assistente, Patrícia, 12 mensagens sobre reuniões importantes e 3 e-mails urgentes de investidores estrangeiros, mas nenhum desses números
lhe importava naquele momento. Só conseguia pensar nas palavras que Raquel havia murmurado. Vó, perdão, os remédios. Quanto tempo aquela jovem carregava sozinha tanto peso? Quantas noites havia passado sem dormir, vendendo flores para cuidar de alguém que amava? Leonardo conhecia o sucesso, a riqueza, o poder de assinar contratos milionários, mas nunca havia conhecido aquele tipo de amor desinteressado e sacrificado. Passaram-se 30 minutos que pareceram horas. Finalmente, a médica saiu da sala de emergência, tirando as luvas descartáveis e respirando com alívio. Como ela está? Perguntou Leonardo, levantando-se imediatamente. A médica sorriu com tranquilidade. Ela está estável. Foi um desmaio por exaustão extrema e desnutrição. Ousaria dizer que ela está há dias, talvez semanas, sem comer direito nem descansar o suficiente. O corpo dela simplesmente desligou. Leonardo apertou os punhos, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Raiva contra um mundo que obrigava pessoas nobres a se destruírem trabalhando. Posso vê-la? Perguntou. A médica assentiu. Sim, mas ela ainda está dormindo. Conectamos-lhe soro para reidratá-la e demos algo para que descanse. Provavelmente acordará em 1 ou 2 horas. Pode entrar se quiser. Leonardo caminhou em direção à sala com o coração batendo forte. Ao entrar, viu Raquel deitada na maca, agora com um kit hospitalar azul claro, o cabelo escuro espalhado sobre o travesseiro branco. Parecia tão frágil, tão distante do mundo barulhento do restaurante. Ele se aproximou devagar e sentou-se na cadeira ao lado da maca. E ali ficou, velando o sono de uma desconhecida que, sem palavras nem promessas, acabara de lhe ensinar o verdadeiro significado da força. O relógio na parede marcava 2 da madrugada, quando Raquel começou a se mover levemente. Suas pálpebras tremeram como borboletas presas e um gemido suave escapou de seus lábios. Leonardo, que havia estado revisando seu telefone sem prestar real atenção, largou o aparelho imediatamente e inclinou-se para a frente. Raquel, disse suavemente, sem ter certeza se esse era o nome dela, mas sentindo que deveria chamá-la de alguma forma. Os olhos dela se abriram lentamente, confusos no início, ajustando-se à luz fluorescente do teto. Ela olhou ao redor com pânico, as paredes brancas, as máquinas apitando, o soro conectado ao seu braço. Ela não reconhecia o lugar. Sua respiração acelerou. Onde estou? O que aconteceu? Perguntou com a voz rouca, tentando se levantar de repente. Leonardo estendeu as mãos em um gesto tranquilizador. Calma, calma. Você está no hospital. Você desmaiou no restaurante e eu a trouxe para cá. Você está segura. Raquel olhou-o fixamente, reconhecendo-o pouco a pouco, o homem das rosas, aquele que havia comprado todas as suas flores. As lágrimas voltaram a brotar de seus olhos, mas desta vez não de gratidão, e sim de desespero. O hospital? Não. Eu não posso pagar um hospital. Quanto custa isso? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar. Sua voz quebrou em um soluço que lhe dilacerou a alma. Ela tentou arrancar o soro do braço, mas Leonardo segurou sua mão com suavidade, mas firmeza. Você não tem que pagar nada. Eu já cuidei de tudo, disse com calma. Raquel negou com a cabeça, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não pode fazer isso. Não me conhece. Não sabe quem eu sou. Por que faria algo assim por mim? Sua voz tremia de incredulidade e vergonha. Leonardo ficou em silêncio por um momento, buscando as palavras certas. Ele mesmo não entendia completamente por que havia feito tudo aquilo. Só sabia que não poderia tê-la deixado jogada naquele restaurante. Porque todos merecemos que alguém nos ajude quando mais precisamos, respondeu finalmente. E porque algo me diz que você tem ajudado outros por muito tempo sem pedir nada em troca. Raquel fechou os olhos com força,
deixando que as lágrimas corressem livremente. Durante anos, ela havia carregado tudo sozinha: o cuidado de sua avó Conceição, as contas impagáveis, as noites intermináveis, vendendo flores em restaurantes e festas, onde a tratavam pior do que a um móvel. Ela nunca havia tido ninguém que cuidasse dela. E agora, aquele desconhecido, aquele homem elegante que parecia ter saído de uma revista, estava ali, velando seu sono, como se ela fosse alguém importante. Minha avó, murmurou de repente, abrindo os olhos alarmada. Eu tenho que ir para casa. Ela está sozinha. Está doente. Precisa dos remédios às 6 da manhã. Ela se moveu para levantar novamente, mas seu corpo ainda estava muito fraco. Leonardo a deteve com delicadeza. Onde sua avó mora? Vou pedir para alguém ir cuidar dela até que você possa sair daqui. Ofereceu sem hesitar. Raquel olhou para ele como se ele tivesse falado em outro idioma. Faria isso? De verdade? Sussurrou quase sem acreditar. Leonardo assentiu e pegou seu telefone. Dê-me o endereço. Raquel hesitou. Era perigoso dar seu endereço a um estranho, mas algo nos olhos verdes daquele homem lhe dizia que podia confiar. Com a voz trêmula, ela lhe deu o endereço de sua pequena casa no bairro de Vila Mariana, um distrito humilde da zona sul da cidade. Leonardo discou um número e falou brevemente em voz baixa. Quando desligou, olhou para Raquel com tranquilidade. Meu motorista Joaquim irá agora mesmo. É um homem de confiança. Está comigo há 15 anos. Ele levará os remédios de que sua avó precisa e ficará lá até o amanhecer para garantir que ela esteja bem. Raquel levou as mãos à boca, abafando um soluço de gratidão. Eu não sei como agradecer, senhor. Eu nem sei seu nome. Leonardo sorriu pela primeira vez em toda a noite. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Meu nome é Leonardo, Leonardo Albuquerque, e você não tem que me agradecer por nada. Apenas descanse. Raquel tentou sorrir através das lágrimas. Eu sou Raquel, Raquel Moreno. A médica entrou naquele momento para verificar novamente os sinais vitais de Raquel. Enquanto ela trabalhava, Leonardo se levantou para lhe dar espaço. A médica revisou o soro, fez anotações em seu tablet digital e finalmente falou. Raquel, você precisa ficar aqui pelo menos até amanhã ao meio-dia. Seu corpo precisa se recuperar e quando sair, terá que descansar vários dias e comer bem. Nada de trabalhar por pelo menos uma semana. Raquel abriu a boca para protestar, mas Leonardo interveio antes. Ela fará isso. Eu me encarregarei disso. A médica olhou-o com aprovação e saiu da sala, deixando-os a sós novamente. O silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que nasce quando duas almas desconhecidas se encontram em um momento que mudará suas vidas para sempre. Leonardo sentou-se novamente na cadeira. Descanse, Raquel. Eu ficarei aqui até que você acorde amanhã. Raquel olhou para ele com olhos brilhantes de emoção. Por que faz tudo isso por mim? Voltou a perguntar em um sussurro. Leonardo olhou para ela com uma profundidade que atravessou todas as barreiras. Porque esta noite, quando vi você vendendo essas rosas com tanta dignidade, apesar do desprezo, você me lembrou que ainda existe bondade neste mundo. E isso é algo que eu havia esquecido há muito tempo. 5 dias depois daquela noite no hospital, Leonardo se viu fazendo algo que jamais imaginou, procurando o endereço de Raquel em sua agenda telefônica. Ele havia conseguido o dado do registro médico, algo que tecnicamente não deveria ter feito, mas sua assistente Patrícia tinha contatos em todos os lugares e não fez perguntas. Durante esses 5 dias, Leonardo não conseguiu se concentrar em nenhuma reunião de negócios. Os investidores japoneses que haviam voado de Tóquio para fechar um contrato de expansão hoteleira notaram sua distração.
Seus sócios comentavam entre si que algo estava acontecendo com o chefe, que ele não era o mesmo de sempre. E eles tinham razão. Todas as noites, antes de dormir, Leonardo via o rosto de Raquel em sua mente. Seus olhos castanhos cheios de dignidade, seu sorriso tímido, a forma como havia murmurado agradecimentos, mesmo estando à beira do colapso. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele, que havia saído com modelos e empresárias de sucesso, que havia rejeitado propostas de casamento de mulheres da alta sociedade, agora não conseguia parar de pensar em uma vendedora de flores que mal conhecia. Era absurdo. Era ilógico. Mas era real. Naquela tarde de sábado, Leonardo disse a Joaquim que o levasse ao endereço que tinha anotado. O motorista olhou-o pelo retrovisor com um sorriso cúmplice, mas não disse nada. Ele conhecia seu patrão desde que ele era um jovem de 20 anos, construindo seu primeiro hotel, e nunca o havia visto tão alterado por uma mulher. Eles atravessaram a cidade de Itaim Bibi até Vila Mariana, e o contraste entre os dois mundos era como passar de um filme em alta definição para uma fotografia descolorida. As mansões com jardins perfeitos deram lugar a casas de 2 andares com pintura descascada, mercearias com placas feitas à mão, barracas de pastel nas esquinas, onde as pessoas faziam fila para o almoço. Leonardo observava tudo pela janela com fascinação. Ele havia crescido em um bairro similar antes de sua empresa decolar, mas fazia anos que não pisava naquelas ruas. Ele havia se esquecido de como era a vida real, a vida sem filtros ou luxos. Quando o carro parou em frente a uma pequena casa de cor amarela pálida, com vasos improvisados nas janelas, Leonardo sentiu um nó no estômago. O que ele diria a ela? Como justificaria ter aparecido em sua casa sem aviso prévio? Ele desceu do carro com uma desculpa preparada em mente. Diria que precisava encomendar flores para um evento da empresa. Era crível. Era profissional. Não revelava a verdade de que ele simplesmente precisava vê-la novamente. Ele bateu na porta de madeira desgastada e esperou, sentindo seu coração bater mais rápido do que o normal. Ouviu passos lentos do outro lado e então a porta se abriu. Raquel apareceu na soleira, vestida com uma blusa branca simples e jeans gastos, seu cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao vê-lo. "Leonardo!" disse com a voz incrédula, como se estivesse vendo um fantasma. Ele sorriu nervosamente, algo que raramente lhe acontecia. "Olá, Raquel. Espero não estar incomodando. Eu precisava falar com você sobre algo." Ela piscou várias vezes, ainda processando que o homem que a havia salvado estava parado na porta de sua humilde casa. Não incomoda de jeito nenhum. Entre, por favor", disse, dando espaço. Leonardo entrou na pequena sala, onde cada centímetro do espaço era aproveitado com amor. Fotografias de família em porta-retratos baratos, um sofá velho, mas limpo, e flores por todos os lados. Rosas, cravos, margaridas em vasos improvisados de garrafas de vidro recicladas. Era um jardim interior cheio de beleza humilde. De um quarto adjacente, uma voz idosa e calorosa perguntou: "Quem é minha filha?" Raquel sorriu naquela direção. "É um amigo, vó, o senhor de quem eu falei." Uma mulher de cabelo branco como a neve, envolta em um chale tecido de cores vibrantes, apareceu devagar, apoiada em uma bengala. Ela tinha o rosto marcado por rugas que contavam histórias de uma vida longa e difícil, mas seus olhos negros brilhavam com uma faísca de vida que desafiava a idade. "Então você é o anjo que salvou minha neta?" disse Dona Conceição, com um sorriso que iluminou todo o cômodo. Leonardo se aproximou com respeito e pegou suavemente a mão da idosa. "Não sou anjo nenhum, senhora.
Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. A avó riu com uma risada cristalina. Ah, meu filho, se você soubesse quantas pessoas decentes existem no mundo que não fazem nada. Mas você fez, e por isso sempre será bem-vindo nesta casa. Raquel observava a cena com um sorriso tímido, sentindo seu coração acelerar ao ver aquele homem poderoso tratando sua avó com tanta ternura. Não se esqueça de curtir este vídeo e comentar Deus é bom, se você está gostando desta história incrível. Leonardo sentou-se no sofá, a pedido de Dona Conceição, e Raquel lhe serviu água de hibisco em copos desiguais. A conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Leonardo explicou, com sua desculpa ensaiada, que precisava de flores para a inauguração de seu novo hotel e havia pensado nela. Raquel, emocionada, mas tentando manter a calma profissional, mostrou-lhe as poucas flores que tinha naquele momento. Não é muito, mas posso conseguir mais para a data de que você precisa, disse com esperança brilhando em seus olhos. Leonardo observava cada movimento dela, a forma como tocava as flores com cuidado, como se fossem criaturas vivas que mereciam respeito. Enquanto falavam de cores, arranjos e quantidades, Dona Conceição os observava de sua cadeira com um sorriso sábio. Ela havia vivido o suficiente para reconhecer quando duas almas estavam destinadas a se encontrar. E naquele momento, vendo como sua neta e aquele jovem se olhavam quando pensavam que o outro não estava vendo, ela soube que Deus estava escrevendo uma história nova para sua família. Mas, assim que Leonardo estava prestes a se despedir, prometendo voltar em breve para acertar os detalhes, Dona Conceição soltou um gemido de dor e levou a mão ao peito. Seu rosto ficou pálido como papel e seus lábios murmuraram uma palavra que gelou o sangue de Raquel. Minha filha, o coração. O tempo parou por um segundo eterno. Raquel correu em direção à sua avó, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Vó, olhe para mim, não durma! Gritava em desespero, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Dona Conceição respirava com dificuldade. Cada inalação soava como um sibilo doloroso. Leonardo reagiu com a velocidade de alguém acostumado a tomar decisões sob pressão. Raquel, me ajude a levantá-la. Meu carro está lá fora. Vamos levá-la a uma clínica agora mesmo. Entre os dois, carregaram cuidadosamente a idosa, que já havia perdido parte da consciência. Seus olhos se fechavam e abriam com dificuldade, murmurando orações em voz baixa. Pai nosso que estais no céu, proteja minha menina, sussurrava com a voz embargada. Raquel soluçava sem controle enquanto desciam os degraus da entrada. Os vizinhos começaram a espiar pelas janelas. Alguns saíram para oferecer ajuda. Dona Conceição! Gritou uma senhora da casa ao lado. Vamos rezar por ela! Mas não havia tempo para palavras. Leonardo acomodou a avó no banco de trás com Raquel, segurando-a, e antes que a porta se fechasse, ele já havia gritado para Joaquim. Para o sírio-libanês agora, e não pare em nenhum semáforo. O carro deslizou pelas ruas como uma flecha negra, desviando do tráfego da tarde. Joaquim dirigia com precisão de cirurgião. Ele conhecia cada atalho da cidade. Dentro do veículo, Raquel embalava a cabeça de sua avó em seu colo, acariciando seus cabelos brancos enquanto rezava em voz alta. Meu Deus, por favor, não a leve de mim. Ela é tudo o que tenho. Por favor, Senhor, ouça minha oração. Leonardo, sentado no banco do carona, já estava ao telefone com o diretor do hospital. Dr. Mendes, sou Leonardo Albuquerque. Estou a caminho com uma paciente idosa em crise cardíaca. Preciso que preparem tudo. Sala de emergência, cardiologista de plantão, o melhor que tiverem. A voz do outro lado confirmou que tudo estaria preparado. Leonardo desligou
e se virou para Raquel. Vai ficar tudo bem, eu prometo, disse com uma convicção que ele mesmo precisava acreditar. Raquel olhou para ele com os olhos vermelhos e inchados. Por que você nos ajuda tanto? Eu não entendo. Nós não somos ninguém para você. Leonardo sentiu uma pontada no coração. Isso não é verdade. Você é... Ele parou, sem saber como terminar a frase. O que ela era para ele? Uma desconhecida que havia tocado sua alma? Uma luz em meio à sua escuridão? Ele ainda não tinha as palavras. Eles chegaram ao hospital em 20 minutos que pareceram 20 horas. A equipe médica estava esperando na entrada com uma maca. Enfermeiros e médicos cercaram imediatamente Dona Conceição, conectando-a a monitores portáteis e administrando-lhe oxigênio enquanto a levavam rapidamente para dentro. Pressão arterial 160/100. Arritmia detectada, gritava uma enfermeira enquanto corriam pelos corredores brancos. Raquel tentou segui-los, mas uma enfermeira a deteve com suavidade. Senhorita, você tem que esperar aqui. Os médicos farão tudo o possível. Raquel ficou parada no meio do corredor, tremendo dos pés à cabeça, observando como as portas duplas da sala de emergência se fechavam atrás de sua avó. Ela desabou contra a parede, escorregando até ficar sentada no chão frio, chorando com uma dor que lhe rasgava o peito. Leonardo se ajoelhou ao seu lado e, sem pensar, a abraçou. Ela se agarrou a ele como um náufrago se agarra a um salva-vidas, enterrando o rosto em seu peito e soluçando sem controle. Eu não posso perdê-la. É tudo o que eu tenho. Ela me criou desde os 5 anos, quando meus pais morreram naquele acidente. Ela é minha mãe, meu pai, meu tudo. Sua voz se afogava em choro. Leonardo a segurou com força, sentindo as lágrimas dela encharcarem sua camisa cara, mas isso não lhe importava absolutamente nada. Você não vai perdê-la. Ela tem que sair dessa. Ela tem que conhecer o futuro que a espera, disse com voz firme. Eles permaneceram assim durante o que pareceu uma eternidade, abraçados no chão de um hospital, 2 desconhecidos unidos pelo destino e pela dor. Aos poucos, o choro de Raquel foi se acalmando até se tornar pequenos soluços entrecortados. Leonardo a ajudou a se levantar e a guiou para a sala de espera, onde a sentou em uma cadeira mais confortável. Vou buscar água e algo para comer. Você não se alimentou o dia todo, disse com suavidade. Raquel apenas assentiu fracamente, muito exausta para protestar. Enquanto Leonardo se afastava, ela fechou os olhos e rezou em silêncio, pedindo a Deus um milagre. As horas passaram lentamente. Leonardo voltou com sanduíches e café, obrigando gentilmente Raquel a comer pelo menos um pouco. Ele se sentou ao lado dela e, em algum momento da madrugada, quando o cansaço venceu Raquel, ela adormeceu recostada em seu ombro. Ele não se moveu, permanecendo imóvel para não despertá-la. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a se filtrar pelas janelas do hospital, um médico de jaleco verde saiu da sala de emergência. Leonardo despertou Raquel com suavidade. Raquel, o médico saiu. Ela se levantou de repente, com o coração batendo descompassado. Ambos se puseram de pé e caminaram em direção ao médico, que os recebeu com um sorriso cansado, mas tranquilizador. A paciente está estável. Foi uma arritmia severa, mas conseguimos controlá-la. No entanto, precisará ficar internada por pelo menos 1 semana e terá que tomar medicamentos cardíacos pelo resto da vida. Raquel levou as mãos à boca, soltando um soluço de alívio. Posso vê-la? Perguntou com a voz trêmula. O médico assentiu. Sim, mas ela está sedada. Acordará em algumas horas. Raquel entrou no quarto com passos trêmulos. Lá estava sua avó, conectada a máquinas, mas respirando tranquilamente,
seu rosto em paz. Ela se aproximou e pegou sua mão enrugada, beijando-a com ternura. "Obrigada, meu Deus, obrigada", sussurrou entre lágrimas. Leonardo observava da porta, comovido pela cena. Quando Raquel se virou para ele, seus olhos brilhavam com uma gratidão tão profunda que não precisava de palavras. Mas foi Dona Conceição quem, ao acordar horas depois e ver Leonardo sentado do outro lado da cama, proferiu as palavras que mudariam tudo. "Você salvou mais do que uma vida, meu filho. Você salvou o sonho dela também. E agora eu sei que Deus te colocou em nosso caminho por uma razão." Os dias seguintes à hospitalização de Dona Conceição marcaram o início de algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos sentiam crescer a cada encontro. Leonardo começou a visitar o hospital todas as tardes depois de suas reuniões, sempre com alguma desculpa. Ele trazia frutas frescas para a avó, livros para Raquel se distrair, ou simplesmente aparecia dizendo que estava passando pela região. Mas a verdade era mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. Ele não conseguia parar de pensar nelas. Raquel, por sua vez, tentava manter uma distância respeitosa. Sentia-se profundamente grata, mas também envergonhada por não poder retribuir tanta generosidade. Cada vez que Leonardo pagava algo, cada vez que resolvia um problema com um telefonema, ela sentia que a dívida crescia como uma montanha impossível de escalar. "Eu não deveria continuar aceitando sua ajuda", ela dizia à avó quando estavam sozinhas. Mas Dona Conceição, com a sabedoria que só quem viveu muitos anos pode ter, sorria com ternura e respondia: "Minha filha, às vezes Deus nos envia anjos quando mais precisamos. Não rejeite as bênçãos por orgulho." Raquel sabia que ela tinha razão, mas seu coração estava confuso entre a gratidão, a vergonha e algo mais que ela não se atrevia a nomear. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto Raquel ajeitava as flores frescas que havia trazido para alegrar o quarto de sua avó, Leonardo chegou mais cedo do que o costume. Ele trazia 2 cafés fumegantes e um saco de pão de queijo de uma padaria tradicional do centro. "Pensei que você poderia precisar de um pouco de energia", disse com aquele sorriso suave que ele havia começado a mostrar apenas para ela. Raquel aceitou o café com as mãos trêmulas, não pelo frio, mas pela proximidade dele. Sentaram-se juntos nas cadeiras de plástico junto à janela, enquanto Dona Conceição dormitava tranquila após seu medicamento. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas estava carregado de palavras não ditas. Leonardo olhava pela janela para a cidade que se estendia sob o céu cinzento da tarde. "Sabe, eu construo hotéis desde os 22 anos. Já viajei o mundo todo, fechei contratos milionários, conheci gente importante de todos os países", ele começou a dizer com a voz pausada. Raquel olhava-o de perfil, observando a linha séria de sua mandíbula, a forma como seus olhos verdes refletiam algo parecido com melancolia. "Mas eu nunca me senti tão vivo quanto nestes últimos dias, sentado em um hospital, tomando café com alguém que mal conheço." Raquel sentiu seu coração dar um salto. Ela baixou o olhar para sua xícara, sentindo o calor subir por suas bochechas. "Eu também não sei o que está acontecendo", admitiu em voz baixa, tão suave que mal se ouvia sobre o zumbido das máquinas, "mas sinto que não está certo. Você vive em um mundo diferente do meu, tem uma vida importante, reuniões, empresas, e eu sou só uma moça que vende flores na rua." Leonardo virou-se para olhá-la com tamanha intensidade que ela teve que levantar o olhar. "Não diga isso, não diga que é só algo. Raquel, no meu mundo todos querem algo de mim. Contratos, investimentos, conexões. Mas você me olha como se eu fosse apenas um homem, não o dono de uma empresa, não alguém com dinheiro, só o Leonardo." Sua voz falhou ligeiramente no final,
revelando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Raquel sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. É que eu não sei ser de outra maneira, sussurrou. Para mim, você é o homem que me salvou quando ninguém mais me via. O homem que carregou minha avó e ficou acordado a noite toda em um hospital. Isso é o que eu vejo quando olho para você. As semanas se passaram e Dona Conceição recebeu alta com instruções estritas de repouso e cuidados. Leonardo insistiu para que ficassem em sua casa por alguns dias, até que ela estivesse mais forte. Mas Raquel recusou categoricamente. Você já fez muito por nós. Temos que voltar para a nossa vida, disse com determinação, embora houvesse um toque de tristeza em sua voz. Leonardo não insistiu mais, mas também não desapareceu. Ele começou a visitá-las em sua pequena casa na Vila Mariana, com qualquer pretexto. Às vezes, chegava dizendo que precisava de mais flores para seus hotéis. Outras vezes, simplesmente aparecia com comida quente ou medicamentos que haviam sobrado. Dona Conceição se divertia vendo como aquele homem poderoso inventava desculpas cada vez mais elaboradas apenas para ver sua neta. E Raquel, embora tentasse manter as aparências, começou a esperar por essas visitas com uma ansiedade doce que a fazia verificar o relógio a cada hora. As conversas entre eles se tornaram mais longas, mais profundas. Eles falavam de seus sonhos, seus medos, suas histórias. Leonardo contou a ela sobre sua infância difícil antes do sucesso, sobre como havia construído seu império do zero com trabalho e sacrifício. Raquel compartilhou suas lembranças de seus pais, sua dor por tê-los perdido tão jovem, sua gratidão infinita por sua avó. Em um pôr do sol de sexta-feira, enquanto ajudava Raquel a regar as plantas do pequeno jardim dos fundos, Leonardo parou e olhou para ela com seriedade. O céu estava pintado de laranjas e rosas, e o aroma das flores enchia o ar tépido. Raquel, eu preciso te dizer uma coisa. Ele começou com a voz mais nervosa do que ela jamais o tinha ouvido. Raquel largou o regador no chão, sentindo seu coração começar a bater mais rápido. Diga, sussurrou. Leonardo respirou fundo. Estes últimos 2 meses foram os mais importantes da minha vida. E eu sei que viemos de mundos diferentes. Sei que tudo isso começou de uma maneira estranha, mas eu não posso mais fingir que só venho aqui por causa das flores ou por cortesia. Ele deu um passo mais perto e Raquel podia sentir o calor que emanava dele. Eu venho porque, quando estou com você, eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu venho porque o seu riso é o som mais bonito que eu já ouvi. Eu venho porque... Ele parou, buscando as palavras certas. Raquel estava com lágrimas nos olhos, esperando, prendendo a respiração. Da janela da cozinha, Dona Conceição observava a cena com um sorriso de avó sábia, rezando em silêncio para que sua neta finalmente permitisse que o amor entrasse em sua vida. Naquele momento, enquanto o sol se punha atrás dos edifícios e as primeiras estrelas começavam a brilhar, Leonardo pegou suavemente a mão de Raquel entre as suas e proferiu as palavras que ela havia sonhado em ouvir, mas nunca ousou desejar. Eu venho porque me apaixonei por você. As lágrimas rolaram pelas bochechas de Raquel, como rios de emoção contida por tanto tempo. Seu lábio inferior tremia enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. Leonardo, o homem que havia entrado em sua vida como um raio de luz em meio à escuridão, acabara de confessar algo que ela havia sentido crescer em seu próprio coração, mas que temia reconhecer. Leonardo, Ela começou a dizer, mas sua voz falhou. Ele apertou suavemente a mão dela, dando-lhe tempo. Você não precisa dizer nada agora.
Eu só queria que você soubesse. Eu queria ser honesto com você, porque você merece honestidade, disse com ternura. Mas Raquel negou com a cabeça, secando as lágrimas com a mão livre. Não, eu tenho que dizer, porque eu também me apaixonei por você. Desde aquela noite no restaurante, quando você olhou para mim como se eu importasse, quando você comprou minhas flores, não por pena, mas por bondade. Eu me apaixonei por cada gesto, por cada visita, por cada palavra amável. Sua voz era um sussurro carregado de verdade. Leonardo sentiu como se um peso enorme se levantasse de seu peito. Ele a puxou para si e a abraçou com força, sentindo como ela correspondia ao abraço com a mesma intensidade. A partir daquele dia, o relacionamento entre eles mudou de uma amizade cuidadosa para algo mais profundo e genuíno. Leonardo continuou com sua vida empresarial, mas agora, cada decisão que tomava incluía Raquel em seus pensamentos. Como ele poderia realizar o sonho dela de ter uma floricultura sem que ela se sentisse humilhada? Como ele poderia ajudá-la sem ferir seu orgulho? Ele começou a planejar em segredo, usando sua rede de contatos e sua experiência em negócios para criar algo especial. Enquanto isso, ele visitava Raquel quase todos os dias. Jantavam juntos na pequena mesa da cozinha, onde Dona Conceição preparava pratos tradicionais brasileiros que faziam Leonardo se lembrar de sua própria infância antes da riqueza. Eles comiam tacos de guisado, adaptando levemente para a cultura, mas mantendo a simplicidade. Bebiam água de horchata ou suco de fruta feito à mão. E riam contando histórias sob a luz quente da lâmpada antiga. Para Leonardo, aqueles jantares simples valiam mais do que todos os banquetes de gala que ele havia frequentado. Ali, naquela casa humilde, ele havia encontrado o que sua alma procurava. Um lar verdadeiro, não feito de paredes caras, mas de amor genuíno. Raquel, por sua vez, havia voltado a vender flores nas ruas, mas com uma energia renovada. Agora, ela tinha um propósito mais claro: juntar dinheiro para seu próprio negócio. Leonardo havia se oferecido para ajudá-la financeiramente centenas de vezes, mas ela sempre recusava a oferta com doçura, mas firmeza. Eu preciso fazer isso por mim mesma. Eu preciso saber que posso conseguir com meu próprio esforço, ela explicava. E embora doesse em Leonardo vê-la trabalhar tanto, ele respeitava profundamente sua determinação. No entanto, o que Raquel não sabia era que Leonardo estava trabalhando em algo que mudaria sua vida sem tirar o mérito de seu esforço. Ele contatou fornecedores de flores, pesquisou sobre o negócio floral, falou com designers de interiores sobre como criar uma loja pequena, mas perfeita. Tudo em segredo, tudo pensando no momento perfeito para revelar a surpresa. Sua assistente pessoal, Patrícia, uma mulher eficiente que trabalhava com ele há anos, olhava-o com espanto. Chefe, em todos os anos que trabalho com o senhor, eu nunca o vi tão envolvido em algo que não fosse um hotel, ela comentou um dia. Leonardo sorriu. É que isto não é só um negócio, Patrícia. Isto é amor. Os meses passaram como páginas de um livro bonito. O outono deu lugar ao inverno ameno de São Paulo, e as ruas se encheram de decorações natalinas. Leonardo e Raquel se tornaram inseparáveis. Ele a acompanhava para vender flores nos fins de semana, carregando sua cesta e conversando com os clientes como se tivesse feito isso a vida toda. As pessoas do bairro começaram a conhecê-los como um casal, e os vizinhos de Raquel comentavam entre risadas sobre o namorado rico que não se importava em sujar as mãos. Dona Conceição, cada dia mais forte e saudável graças aos seus medicamentos e cuidados, observava o casal com alegria infinita. Em uma noite, enquanto Raquel dormia, ela chamou Leonardo para a cozinha. Meu filho,
Eu quero te agradecer por tudo o que você fez por nós, disse com voz séria. Leonardo balançou a cabeça. Dona Conceição, não tem nada a agradecer. Vocês me deram muito mais do que eu dei a vocês. A idosa sorriu com sabedoria. Eu sei que você está planejando algo grande para minha neta. Eu vejo nos seus olhos toda vez que você olha para ela. Só quero te pedir uma coisa. Cuide dela sempre, porque ela é o maior tesouro que eu tenho neste mundo. Leonardo pegou a mão enrugada da avó entre as suas. Eu prometo, cuidarei dela todos os dias da minha vida. A construção do novo hotel de Leonardo estava quase terminada. Seria o projeto mais ambicioso de sua carreira. Um edifício de luxo no coração dos Jardins, com 200 quartos, restaurantes de classe mundial e tecnologia de ponta. Mas o que ninguém sabia, exceto seu círculo mais próximo, era que no hall principal havia um espaço especial que ele havia projetado pessoalmente. Espaço que ainda permanecia coberto com lonas brancas, esperando o momento certo para ser revelado. Cada vez que visitava a obra, Leonardo parava em frente àquele espaço coberto e sorria, imaginando a expressão de Raquel quando ela finalmente o visse. A inauguração do hotel estava programada para dali a 3 semanas, e ele já tinha tudo planejado em detalhes. Ele havia mandado fazer um vestido especial para Raquel, na cor exata das rosas que ela vendia. Ele havia preparado convites pessoais para os vizinhos da Vila Mariana, incluindo Dona Conceição, em um lugar de honra. Ele havia contratado os melhores músicos da cidade para animar a noite. Tudo estava pronto. Faltava apenas chegar o dia em que ele poderia entregar à mulher que amava não apenas um negócio, mas um pedaço de seu coração transformado em realidade. Um sonho feito de flores que floresceria para sempre no lugar mais elegante da cidade. A noite da inauguração chegou com um céu limpo, cheio de estrelas que pareciam brilhar especialmente para a ocasião. Leonardo havia enviado um carro elegante para buscar Raquel e Dona Conceição, junto com uma nota que dizia: "Esta noite é especial. Por favor, honrem meu novo hotel com a presença de vocês. Eu as espero às 8 em ponto." Raquel havia lido a nota uma dúzia de vezes, nervosa por comparecer a um evento tão importante. Ela havia colocado seu melhor vestido, um de cor vinho que havia comprado anos atrás para um casamento e que guardava para ocasiões especiais. Não era um vestido de grife, mas era decente e elegante à sua maneira. Dona Conceição, por sua vez, usava um traje tradicional, bordado à mão, que havia pertencido à sua mãe, cheio de flores coloridas nos ombros. Quando o carro chegou à sua porta, as duas subiram com uma mistura de emoção e nervosismo. O motorista Joaquim as cumprimentou com um sorriso cúmplice. "Seu Leonardo está muito animado com a vinda de vocês", ele lhes disse, enquanto dirigia pelas ruas iluminadas em direção aos Jardins. Raquel olhava pela janela, observando como o bairro humilde dava lugar a amplas avenidas com edifícios modernos e lojas exclusivas. Ela se sentia fora do lugar, mas tentava não demonstrar. Quando chegaram em frente ao hotel, Raquel teve que conter um grito de espanto. O edifício era impressionante, uma estrutura de cristal e aço que se elevava em direção ao céu como uma joia arquitetônica, iluminada com luzes douradas que faziam cada janela brilhar. Um tapete vermelho se estendia da entrada até a rua, e homens de terno preto recebiam os convidados que chegavam em carros luxuosos. Raquel sentiu pânico. "Vó, eu acho que não deveríamos estar aqui. Olhe para toda essa gente elegante. Nós não nos encaixamos", sussurrou nervosa. Mas Dona Conceição apertou sua mão com firmeza. "Minha filha, Leonardo te convidou porque ele quer que você esteja aqui."
Não por causa do seu vestido nem do seu dinheiro, mas por quem você é. Levante a cabeça e entre com dignidade. Raquel respirou fundo e assentiu. Elas desceram do carro, ajudadas por Joaquim, e enquanto caminhavam pelo tapete vermelho, algumas pessoas se viraram para olhá-las com curiosidade. Mas, naquele momento, Leonardo apareceu na entrada. Ele vestia um smoking preto impecável, que realçava sua figura elegante. Mas o que mais brilhava era seu sorriso ao vê-la. Ele caminhou rapidamente em direção a elas e pegou a mão de Raquel, beijando-a com ternura. "Você está linda", ele sussurrou. Ela sentiu seus joelhos tremerem. Leonardo ofereceu seu braço a Dona Conceição, com cavalheirismo, e guiou as duas para o interior do hotel. O hall era espetacular. Pisos de mármore italiano, lustres de cristal, pendendo do teto alto, e música de um quarteto de cordas preenchendo o ambiente. Havia pelo menos 200 pessoas no local, empresários, políticos, celebridades, todos com taças de champanhe nas mãos e conversas animadas. Raquel se sentia completamente oprimida. Leonardo notou seu desconforto e sussurrou em seu ouvido: "Respire, apenas se concentre em mim." Ela assentiu, tentando se acalmar. Após cumprimentar brevemente alguns convidados importantes, Leonardo as levou para o centro do hall, onde havia uma estrutura coberta com um pano branco gigante. Era algo grande, do tamanho de uma pequena loja, mas ninguém podia ver o que havia por baixo. Raquel olhou para Leonardo com confusão. "O que é aquilo?" perguntou. Ele sorriu misteriosamente. "Algo que eu estive preparando por meses, mas antes de revelar, preciso te dizer uma coisa." Ele fez um sinal para os músicos, que pararam de tocar. O silêncio tomou conta do hall, enquanto todos os convidados se viravam para ver o que estava acontecendo. Leonardo pegou um microfone que sua assistente Patrícia lhe entregou. "Boa noite a todos. Obrigado por nos acompanharem nesta inauguração tão especial." Começou Leonardo com voz clara e firme que ressoou por todo o hall. "Este hotel representa anos de trabalho, de sonhos e de dedicação. Mas hoje eu quero falar sobre algo mais importante do que qualquer edifício ou negócio." Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Raquel, que estava paralisada de nervosismo. "Há 6 meses, eu conheci uma mulher extraordinária. Eu a conheci em um restaurante, vendendo rosas com uma dignidade que comoveu minha alma. Naquela noite, ela me ensinou algo que eu havia esquecido em meu mundo de contratos e reuniões: o verdadeiro valor do esforço honesto, do sacrifício por amor, da bondade genuína." Raquel sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Os convidados ouviam em silêncio absoluto. "Raquel Moreno, desde aquela noite, minha vida mudou completamente. E hoje, na inauguração do projeto mais importante da minha carreira, eu quero honrar o seu sonho." Ele fez outro sinal, e vários funcionários começaram a remover o pano branco que cobria a misteriosa estrutura. Quando o pano caiu, Raquel levou as mãos à boca e soltou um grito abafado. Ali, no coração do hotel mais luxuoso dos Jardins, havia uma floricultura completa. Paredes de cristal com prateleiras cheias de flores, de todas as cores, um balcão de madeira elegante e sobre a entrada, em letras douradas que brilhavam sob a luz dos lustres, uma placa que dizia: "Rosas de Raquel." As pernas de Raquel pararam de sustentá-la. Ela se ajoelhou no chão de mármore, chorando incontrolavelmente enquanto suas mãos tremiam. Dona Conceição, também chorando, a abraçou por trás, sussurrando agradecimentos a Deus entre lágrimas. Os convidados começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com entusiasmo crescente, até que todo o hall ressoava com aplausos. Leonardo se ajoelhou na frente de Raquel, segurando seu rosto entre as mãos com infinita ternura. "Este é o seu negócio, Raquel. Está em seu nome.
com todas as licenças legais. Os fornecedores já foram contatados e, se você quiser, pode começar a trabalhar quando se sentir pronta. Mas não é uma esmola, nem um presente que faça você se sentir pequena. É um investimento no talento e na dedicação da mulher mais trabalhadora que eu já conheci. Você transformará este espaço em algo lindo, como transforma tudo o que toca. Raquel olhava para ele com olhos brilhantes de lágrimas, sem conseguir articular uma palavra. Seu coração batia tão forte que ela sentia que explodiria. Isso não era apenas uma floricultura. Era o reconhecimento de seu esforço, a materialização de um sonho que havia parecido impossível por tantos anos. Era a prova de que alguém acreditava nela, não por pena, mas por amor genuíno e respeito profundo. Finalmente, ela conseguiu falar entre soluços. Leonardo, eu não sei como te agradecer. Isso é demais. Ele sorriu, secando as lágrimas dela com os polegares. Você não tem que agradecer por nada, porque agora eu preciso te pedir algo que é muito mais importante do que qualquer negócio ou edifício. Leonardo se levantou e estendeu a mão para Raquel, ajudando-a a se levantar. Ela tremia dos pés à cabeça, sem entender o que mais poderia acontecer em uma noite que já havia superado todos os seus sonhos. Os aplausos se apagaram gradualmente, até que o silêncio voltou a preencher o hall. 200 pares de olhos observavam a cena com atenção, alguns pegando seus telefones para gravar o momento. Leonardo fez um sinal discreto, e de uma porta lateral apareceu um jovem funcionário carregando um arranjo floral espetacular. Um buquê gigante de rosas vermelhas, pelo menos 50 delas, perfeitamente arranjadas com laços de seda branca. O aroma das flores encheu o espaço imediatamente, doce e inebriante. Leonardo pegou o buquê com cuidado e voltou seu olhar para Raquel. Você se lembra da primeira noite em que nos conhecemos? Perguntou com a voz emocionada. Ela assentiu, incapaz de falar, as lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas. Naquela noite, eu comprei todas as suas rosas porque algo dentro de mim soube que você era especial. Mas eu não sabia quão profundamente você mudaria minha vida. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a dar o passo mais importante de sua existência. E então, diante do olhar atônito de todos os presentes, Leonardo Albuquerque se ajoelhou na frente de Raquel, segurando o enorme buquê de rosas com uma mão. O hall inteiro explodiu em murmúrios de surpresa. Dona Conceição levou as mãos ao coração, chorando abertamente de felicidade. Raquel sentiu o mundo inteiro parar, o tempo congelar naquele momento perfeito e irrepetível. Leonardo olhava para ela de baixo com olhos cheios de amor, vulnerabilidade e esperança. Raquel Moreno, ele começou com a voz clara, mas carregada de emoção. Durante 6 meses, você encheu minha vida de luz, de risadas, de significado. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos edifícios que eu construo, nem no dinheiro que eu ganho, mas nos momentos compartilhados com quem se ama. Você me mostrou a beleza da simplicidade, o valor do sacrifício e o poder do amor genuíno. Ele fez uma pausa, com os olhos brilhando de lágrimas que ele mesmo não tentava esconder. Naquela noite, eu comprei todas as suas rosas, mas hoje eu só quero uma coisa de você. Com a mão que estava livre, ele tirou do bolso um pequeno estojo de veludo vermelho. Ele o abriu lentamente, revelando um anel de noivado, uma aliança de ouro branco com um diamante central, cercado por pequenos rubis vermelhos que brilhavam como pétalas de rosa sob a luz. Raquel, meu amor, minha vida, meu tudo, você me daria a honra de ser minha esposa? O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Raquel olhava para o anel,
depois para Leonardo, depois novamente para o anel, como se não pudesse processar a realidade do que estava acontecendo. Sua mente era um turbilhão de emoções: alegria, incredulidade, amor transbordante. Pensou em sua vida antes de conhecê-lo, as noites frias vendendo flores, sendo rejeitada e ignorada, a solidão de carregar sozinha todo o peso do mundo. Pensou em como este homem havia aparecido como um milagre, enviado por Deus, transformando sua existência a cada gesto de bondade. E ela pensou no futuro, que agora se estendia à sua frente como um caminho cheio de possibilidades infinitas. Sim, ela gritou finalmente, com a voz forte e clara que ressoou por todo o hall. Sim, sim, 1000 vezes, sim. Ela se atirou nos braços de Leonardo, que ainda estava ajoelhado, fazendo-o perder o equilíbrio até que ambos caíssem sentados no chão de mármore, abraçados e chorando de felicidade. O buquê de rosas caiu de lado, espalhando pétalas vermelhas ao redor deles como confetes naturais. O hall inteiro explodiu em aplausos ensurdecedores, gritos de alegria e assobios. Os convidados se levantaram, aplaudindo com entusiasmo genuíno diante da cena mais romântica que muitos haviam presenciado em suas vidas. Leonardo, ainda abraçando Raquel, pegou sua mão esquerda com ternura e deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para ela, porque assim havia sido. Ele havia tirado secretamente as medidas de um de seus anéis semanas atrás, com a ajuda de Dona Conceição. Eles se levantaram juntos, e Leonardo a beijou pela primeira vez na frente de todos, um beijo longo e profundo, que selou a promessa de um futuro compartilhado. Os aplausos continuaram, enquanto os músicos começaram a tocar uma melodia romântica. Dona Conceição se aproximou do casal com os braços abertos, abraçando os dois com força. "Meus filhos, Deus os abençoe sempre", disse entre lágrimas de alegria. "Eu sabia que isso ia acontecer desde o dia em que vi vocês juntos. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho." Os convidados começaram a se aproximar para felicitá-los, formando uma fila de abraços e bons desejos. Empresários poderosos apertavam a mão de Raquel com respeito genuíno. Celebridades a abraçavam como se a conhecessem a vida toda. Naquele momento, ela não era a vendedora de flores pobre do bairro humilde. Era a futura esposa de Leonardo Albuquerque, mas, mais importante ainda, era uma mulher que havia conquistado um coração com sua bondade e autenticidade. A festa continuou por horas com comida requintada, música ao vivo e brindes emocionantes. Perto da meia-noite, Leonardo e Raquel escaparam brevemente para a sacada do andar superior, precisando de um momento a sós longe da multidão. A cidade se estendia diante deles, milhões de luzes brilhando na escuridão como estrelas terrestres. Leonardo envolveu Raquel com seus braços por trás e ela se recostou em seu peito, sentindo o pulsar constante de seu coração. "Isto é real?" ela sussurrou, olhando para o anel em seu dedo que brilhava sob a luz da lua. "Nós vamos nos casar de verdade." Leonardo beijou o cabelo dela suavemente. "É real, meu amor. Tão real quanto as rosas que você vendia naquela noite. Tão real quanto o amor que eu sinto toda vez que olho para você." Eles ficaram assim por vários minutos em silêncio, apenas desfrutando da presença um do outro. Finalmente, Raquel se virou para olhá-lo de frente. "Leonardo, eu preciso que você saiba de algo. Eu não me caso com você por causa do hotel, nem da floricultura, nem do dinheiro. Eu me caso com você porque você é o homem mais nobre que eu já conheci. Porque você me faz sentir valorizada. Porque quando estou com você, eu sou a versão mais feliz de mim mesma."
Leonardo sorriu com ternura infinita. Eu sei, Raquel. E eu me caso com você porque você me ensinou que o sucesso sem amor é uma vida vazia. Porque você é o meu lar. Eles se beijaram novamente sob as estrelas, selando um amor que havia começado com um gesto simples de compaixão e havia florescido na história mais bonita que ambos poderiam escrever. E naquele momento, no alto daquele edifício que representava o sucesso material, ambos entenderam a verdade mais profunda de todas, que o amor verdadeiro não se compra, não se negocia, não se constrói com tijolos, nem se assina com contratos. Ele simplesmente floresce quando duas almas estão destinadas a se encontrar. 3 anos depois, Leonardo e Raquel eram pais de 2 lindos gêmeos, Gabriel e Paloma, cujas risadas enchiam cada canto de seu lar. Dona Conceição, completamente recuperada e radiante aos seus 78 anos, cuidava das crianças, com a alegria de quem viu suas orações serem respondidas da maneira mais linda. Rosas de Raquel havia se tornado uma floricultura próspera que empregava mulheres do bairro, dando-lhes a mesma oportunidade de que Raquel um dia precisou. Em uma tarde, enquanto toda a família se reunia no jardim de sua casa, cheio de rosas de todos os cores, Dona Conceição observava seus netos brincarem entre as flores, e Leonardo abraçando Raquel com ternura infinita. Ela sentiu seu coração transbordar de gratidão. Ela se aproximou do roseiral maior, acariciou as pétalas vermelhas com suas mãos enrugadas e com lágrimas de felicidade rolando por suas bochechas, proferiu em voz suave, mas cheia de verdade. As rosas da vida finalmente floresceram. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de dourado e carmesim, aquela família unida pelo amor e pela fé, soube que Deus havia escrito para eles uma história mais linda do que jamais sonharam. A história de um amor verdadeiro que transforma vidas, que vence qualquer diferença e que floresce eternamente quando 2 corações decidem caminhar juntos, confiando em seu plano perfeito. Assim termina a história de um homem que comprou todas as rosas de uma humilde vendedora e encontrou o único tesouro que o dinheiro jamais poderia comprar: o amor verdadeiro, aquele que transforma, que cura, que floresce eternamente no jardim da alma. Que esta história os lembre de que nunca é tarde para demonstrar compaixão, para ver os invisíveis, para ser a resposta à oração de alguém. Agora me diga, qual foi o gesto de Leonardo que mais te emocionou no início desta jornada? Se você se inspirou com esta história, clique no botão curtir, se inscreva no nosso canal para mais narrativas de fé e amor e deixe seu comentário. Deus é bom, para que saibamos que você está conosco. Que Deus abençoe suas vidas. Até mais.